Se eu te perguntar se você sabe identificar um torcicolo no seu bebê, você responderia o quê? Eu sou o Douglas Lima, sou osteopata, já atendo há 15 anos bebês, já atendi mais de 3.000 casos e eu quero te ajudar a identificar se o seu bebê tem ou não um torcicolo. Eu vou te dar 5 dicas práticas para você fazer em casa, hoje mesmo, agora se você quiser, que vai ajudar muito a identificar se o seu bebê tem um torcicolo ou se ele não tem um torcicolo. Quanto antes a gente identifica um torcicolo no bebê, mais rápido a gente consegue ter uma intervenção e resultado melhor. Então a primeira dica que eu quero te dar é o seguinte: você percebeu que o seu bebê está tendo dificuldade na amamentação. Se isso está acontecendo, pode ser por um torcicolo, principalmente se ele está machucando apenas uma mama. Então aquele bebê que vai fazer a sucção e essa sucção ela acaba machucando uma mama e a outra não machuca, isso vai de encontro com o torcicolo. Por quê? Porque o bebê ele vai ter uma facilidade de girar para um lado e uma dificuldade de girar para o lado oposto. Então isso acaba machucando uma mama em relação à outra. E quando as duas mamas estão lesionadas, a gente já pensa em outra coisa, como por exemplo uma disfunção da articulação temporomandibular, que nós chamamos de ATM, tensões na base de crânio ou outro tipo de problema. Então o torcicolo ele é muito comum gerar problemas na amamentação e principalmente em uma mama só. Então se isso está acontecendo, já marca no checklist que pode ser um torcicolo. A segunda coisa que eu anotei aqui para vocês é quando o bebê só vira para um lado. Por exemplo, você bota ele de barriguinha para cima e ele fica com a tendência a cabecinha ficar girada só para um lado, ou para o lado direito ou para o lado esquerdo. Isso já nos leva a entender que provavelmente ele tem um torcicolo. Então, botou o bebê de barriguinha para cima e ele gira para a direita. Botou o bebê de tummy time, barriguinha para baixo, ele só vira para a direita. Opa, isso provavelmente é um torcicolo. Vale uma avaliação com a osteopata para poder ver se tem realmente ou não. Por quê? Porque às vezes o bebê ele tem uma preferência de ficar mais para um lado, mas ele consegue girar para o lado oposto. Quando isso acontece, pode ser apenas algumas tensões na região de crânio, tensões que nós chamamos de neuromeningite, então vale a pena uma avaliação. Agora, se ele só fica por um lado, provavelmente é um torcicolo. Então, anota essa segunda dica. A terceira dica que eu deixei registrado aqui é quando o corpinho do bebê fica em C. O que seria isso? Quando a cabeça ela gira para um lado, o corpinho tende a acompanhar. Então, todo o sistema do bebê está integrado, seja um Czinho mesmo, um C ao contrário, isso provavelmente é um torcicolo ou a consequência de um torcicolo. Ou seja, olha como isso afeta todo o desenvolvimento do bebê, todo o desenvolvimento sensório, motor do bebê. Então, vale a pena já identificar se ele tem essa tendência, que provavelmente também é um torcicolo. A quarta questão que eu anotei aqui para vocês é a irritabilidade. Sabe aquele bebê que fica irritado com tudo, que não consegue dormir de maneira adequada, que na amamentação ele está irritado, ele não consegue fazer uma pega adequada, que se irrita por qualquer bobagem? Então isso provavelmente pode ter relação com o torcicolo. Por quê? Porque o bebê, quando ele está com torcicolo, ele está com dor, ele está com incômodo, ele está com dificuldade de fazer movimento. Então isso cria uma irritabilidade no bebê e o sistema dele fica todo irritado. Isso afeta tudo, isso afeta a digestão, a respiração, isso afeta o crescimento, isso afeta o desenvolvimento motor. Então até a questão sensório-motora também fica comprometida. Então vale muito a pena identificar se esse bebê está irritado, mesmo que você trocou fralda, deu mamar, ele já dormiu e ele mesmo assim está irritado, provavelmente está levando de encontro também com um torcicolo. Fica atento a esse sinal. E o quinto sinal, que não é o mais importante, mas também não é o menos importante, é quando o bebê já apresenta alguma assimetria, tanto no rosto, uma assimetria facial, ou no crânio, que a gente chama de assimetria craniana, que vocês devem ter ouvido falar como plagiocefalia. Então, se o bebê ele tem uma preferência de ficar mais para um lado que para o outro, ele vai criar tensões em uma região, que pode afetar toda a musculatura da face, e a musculatura da face, os ossos da face, eles se desenvolvem a partir da sucção. Então, se essa sucção do bebê não está sendo bem nutrida, toda a formação óssea da face vai ser comprometida. Isso pode vir de um torcicolo. Ou se ele fica só de um lado, a tendência é achatar o crânio daquele lado, ou seja, o crânio ele vai crescer por detrimento do cérebro, o cérebro vai empurrar para onde tem facilidade e aonde ele está ali o tempo todo encostadinho, ele não vai crescer. Então você vai ver que a cabeça do bebê ela acaba ficando achatada mais de um lado do que do outro. Isso nós chamamos de plagiocefalia. Isso vale uma medição, que nós chamamos de craniometria ou escaneamento do crânio, para saber o grau de gravidade. Então, um bebê que tem assimetria craniana e facial, antes de mais nada, ele precisa corrigir esse torcicolo. Então, uma vez que a gente corrige o torcicolo, esse bebê vai melhorar essas questões
de assimetrias, tanto faciais quanto cranianas. Bom, fique atento a esses sinais, observe seu bebê agora, dá uma olhadinha, vê se ele está apresentando algum desses. Se porventura ele já estiver apresentando 3 sinais desses que eu falei, dos 5, provavelmente ele está passando por um processo de torcicolo. Vale a pena muito uma avaliação do osteopata de confiança, que seja especialista em pediatria, que tenha referência em pediatria, leva o seu bebê para que não tenha nenhuma consequência. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, mais pessoas precisam saber dessas informações, mais mamães precisam conhecer sobre os torcicolos e as assimetrias cranianas, e a minha missão é estar aqui para ajudar. Um abraço!